Só um minutinho para a gente conectar o Instagram aqui e a gente já dá início à nossa manhã de reflexões. É isso aí. Agora foi. Bom, vamos lá então. Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Entre Versos e Silêncios, dessa manhã contemplativa de quarta-feira aqui em São José do Rio Preto. Hoje, sempre motivo de muita alegria, recebendo a presença aqui do meu querido amigo, professor Renato Dias Martino, que só da presença dele aqui já basta para que qualquer coisa que a gente pudesse estar falando aqui, qualquer assunto, eu acredito que seria só um desdobramento desse vínculo afetivo bem sucedido aqui. Então, convido vocês hoje a estarem conosco mais uma vez e deixar que o professor se apresente aí, né? Acredito que a maioria já conheça, mas deixar que ele se apresente aí. Me apresentar? Eu sou o professor Renato, né? Sou um amigão do Caio aí, que Deus nos colocou aí no mesmo trecho do caminho para a gente caminhar juntos um período aí da nossa vida, dessa passagem. E eu acho que é isso. Meu grande amigo de travessia, né? É isso Bom, mesmo. então vamos lá, né? Hoje a gente trazer um tema aqui que o professor já deu início, né? No quadro dele de segunda-feira, às 8h30, o Café no Divã, onde ele pôde estar falando aí um pouco, expandindo aí os pensamentos a respeito da realidade, né? E das ilusões, desse acordo que nós podemos estar aí estabelecendo com a realidade, né? E hoje eu queria iniciar aqui, primeiramente, humildemente, essa reflexão, compartilhando com vocês o que me motivou a trazer esse termo acordo possível com a realidade, né? E por que que isso me fez sentido nesse momento? Espera aí, deixa eu só que acho que tá com o som aqui, acho que eu esqueci de tirar do silencioso, deu, deu um eco aqui, mas vamos lá. Por que que me fez sentido trazer o termo acordo possível com a realidade? Aqui no GEPA, né, nós costumamos pensar a respeito desse acordo com a realidade, nós pensamos muito sobre isso, o professor inclusive nos trouxe, né, como sendo uma capacidade que orienta a saúde e a vida emocional do sujeito, né, que norteia e sustenta a vida emocional do sujeito, né. E por mais que a palavra acordo, ao meu ver, ela já inclui, né, já está dentro da perspectiva daquilo que é possível, que está sendo possível no momento, eu achei pertinente trazer o reforço dessa palavra possível, mesmo correndo o risco aí de ser redundante, né, ou de estar cometendo algum tipo de pleonasmo, até porque gramática não é meu forte, e pouco importa também, o importante é o que eu estou querendo transmitir aqui. Mas é que muitas vezes eu observo o termo acordo sendo utilizado aí de uma maneira que, para essa reflexão que nós queremos tratar aqui, pode soar nociva em algum sentido, porque nós temos aí, por exemplo, dentro do direito, o termo acordo judicial, que significa ali quando as duas partes chegam a um consenso, né, para encerrar o caso, porque julgaram que foi melhor assim, né, e aí o juiz precisa ir lá e aprovar esse acordo, e aí encerra-se o caso, né? E não só dentro do âmbito do direito, mas muitas vezes a gente pode observar esse termo sendo utilizado, sendo interpretado como um sinônimo de negociação, né? De barganha. Ah, vamos discutir isso até a gente chegar a um acordo. A gente precisa chegar num acordo, né? Só que se a gente está falando Cada aqui. lado cede um pouco, né, Caio? Isso, exatamente, professor. Só que assim, eu penso que se a gente está falando aqui da realidade, né, eu acredito que não seja possível negociar com a realidade, né? Até porque a realidade não negocia, a realidade simplesmente existe. E tudo que a gente pode fazer é humildemente, né, estar em acordo com essa realidade, mas estar em acordo dentro do que for possível. Então, é um acordo possível, não é um acordo idealizado, porque senão, né, a gente começa a confundir as coisas, né? Senão a gente pode começar a enrijecer o nosso ideal de eu. Eu preciso estar em acordo com a realidade, né?
Então, é um acordo possível dentro da perspectiva dos três R's, que o professor sempre nos convida a pensar também, né? Primeiro, eu reconheço essa realidade, eu admito que a realidade existe, né? Depois, eu aprendo a respeitar essa realidade, né? Dentro da semântica da palavra aí, respectos, né? Prestar atenção, olhar novamente com mais cuidado, com mais carinho para essa realidade. E aí, passar a me responsabilizar a conta gotas, né, por essa realidade, que nunca vai ser de bom grado, né? Ninguém entra num acordo com a realidade de bom grado. Então, vocês percebem como parece que existe uma diferença entre um acordo possível e um acordo idealizado? Que senão a gente começa a se guiar por um tipo de acordo idealizado que está mais ligado a onde deveria ser, que vai enrijecer nosso superego, que pode estar ligado aí até aquilo que eu gosto de chamar, que eu tenho refletido sobre a linha de chegada, né? Ah, quando eu tiver de acordo com a realidade, tudo vai ficar bem. Nossa, eu preciso firmar um acordo com a realidade quanto antes, né? E eu acredito que não seja bem por aí, né? Por isso eu achei importante iniciar essa reflexão com essa pulguinha que estava atrás da orelha aqui. Eu senti que eu precisava compartilhar isso com vocês antes de pegar a poesia aqui, que eu vou tomar como ponto de partida para a nossa reflexão de hoje, mas achei interessante frisar isso. Se o professor também tiver alguma coisa aí para acrescentar, fica à vontade, o espaço é seu também, meu velho. Caio, assim, ó, a gente tem a gente corre um risco, né, com a linguagem, né, na realidade, assim, a linguagem é a fonte de todo o equívoco, né, essa é a realidade, né, e a gente corre um risco quanto à linguagem das novas adequações, né, que essa linguagem vai tomando. Então, a ideia de acordo, assim como outras palavras que a gente tem usado aí inadequadamente em relação à experiência que foi original. Então, acordo, ela é uma palavra que ela tem a raiz no latim, que quer dizer, esse a é um prefixo que vem do ad. Ad quer dizer para, com crase, né? Para. E cordes é coração. Então, acordo é para o coração. Então não tem a ver com barganha, não tem a ver com cada um cede um lado, né? É realmente para o coração. Mas em algum momento na linguagem foi adequada a essa outra experiência que vem da ideia de chegar num consenso por conta de que cada um abriu mão de alguma coisa. Mas este acordo, se você me permitir só me alongar um pouquinho, Claro. este acordo com a realidade, ele vem essa colocação que a gente tem dentro da psicanálise de acordo com a realidade é justamente para o coração amar a realidade, assim como Nietzsche colocava a ideia do amor fati, que é amar a realidade por pior que ela possa ser. E amar aqui não é gostar da realidade, ninguém gosta da realidade, mas amar é dedicar-se, amar é se colocar à disposição, né? Amar é dirigir a atenção, né? Todas essas coisas nobres que a gente também foi deslocando a palavra amor, né? Até colocar a palavra amor coincidindo com o sexo, né? Fazer amor, né? Então a gente foi deslocando as coisas e pervertendo as palavras até que elas se tornaram extremamente inadequadas do sentido original. Desculpa, me alonguei aí, Caio, fica à Não, vontade. poxa, que bela expansão aqui. Inclusive, é uma coisa que a gente sempre está comentando aí, fomentando, né, e pensando sobre essa deturpação dos conceitos que vão se afastando ali da origem, né, e também da experiência que pode preencher este conceito aí, né, porque isso se dá em inúmeras palavras. A gente pode até um dia pensar a respeito disso aqui, né, sobre essa adequação de conceitos, que se a gente for começar a falar de todas as palavras que estão se distanciando da experiência original, a gente não vai sair daqui hoje, né? A gente não sai daqui tão cedo, né? Mas, de qualquer forma, o acordo realmente é um desses termos que, né, muitas vezes vão sendo confundidos aí, e foi uma tentativa ali, né, humilde de deixar esclarecido aqui que esse acordo que a gente está falando com a realidade
está dentro daquilo que é possível, né? E não dentro daquilo que a gente está idealizando. Então, bom, agora eu vou me permitir aqui recitar alguns versos humildes aqui de uma poesia que, curiosamente, ainda nem tem título, né? Uma poesia nova aí do professor Renato, né? Ele reuniu um compilado novo aí que muito provavelmente em breve aí pode até sair o das Pequenas Poesias, volume 2, né? Mas quem tiver interesse também, é só entrar em contato comigo e com o professor, ele compartilhou comigo aí alguma dessas poesias, ele já até compartilhou nas redes, né? E eu vou recitar aqui, me permitir, e a partir disso a gente caminha aí no que for possível, né? Porque a poesia ela não tem título, mas o que é um título, né, professor? São só palavras, né? Então vamos caminhar aqui de acordo com Título o é que é vaidade, possível. né, ô Pura, Caio? pura vaidade, é verdade, meu velho. Então vamos lá. Vou começar aqui. Às vezes, a realidade se esfrega na cara, ficando difícil de fugir. A alegria vai ficando tão rara e o caminho duro de seguir. Olha só. Inundado por tantos sentimentos, o peito parece apertar. Só o ato de fé acolhe nesses momentos e a esperança sustenta o esperar. Olha lá, hein? Olha, chego a ficar arrepiado, cara. Vamos permanecer humildemente aqui entre versos, silêncios, né? Um golinho de café e vamos caminhar junto aí no que for possível, porque é demais, né? Vamos lá. Aqui, vamos permanecer humildemente aqui, né? Antes de passar a palavra para o professor, eu queria só chamar a atenção para algo que, para mim, merece ser olhado com carinho, né? Como eu disse, segunda-feira no Café no Divã, ele nos trouxe uma reflexão também pensando a respeito da realidade, da ilusão, né? Em um determinado momento, você usou um termo que me chamou bastante atenção, professor, que, Uhum. que me gerou até um certo desconforto, assim, por tão real que foi essa reflexão, né? Justamente por ser tão verdadeira, né? Que é quando o sujeito ele se vê diante de um hiato, você usou a palavra hiato, né? E abismo, né? Diante de um abismo entre a realidade que se apresenta nua e crua, né? Essa realidade que, como na poesia aqui, se esfrega na cara, né? E, e ele se vê entre essa realidade que se esfrega e a manutenção do aparelho emocional, que também requer uma cota de ilusão, né? E como é doloroso pensar isso, cara. Para mim é quase um soco no estômago, assim, ainda que com Uhum. delicadeza, né? Porque ao mesmo tempo que para a gente se manter de acordo com a realidade, eu preciso ter um mínimo de tolerância para renunciar às ilusões que são prazerosas. Então eu preciso ter um mínimo de tolerância às frustrações. Em contrapartida, me parece que também uma vida totalmente ausente de ilusão se torna intolerável, se torna impraticável, insuportável, né? Então, essa saída que a poesia apresenta aqui, né, o ato de fé e a esperança que sustenta o esperar, me parece que é tudo que resta quando nada mais resta se apoiar, né? É. Que a ilusão, inclusive a própria ilusão de que não teremos ilusões, né? Porque a ilusão sempre vai estar presente em alguma medida aí e Sim. então, diante de tudo isso, como você mesmo disse, a esperança parece ser a última que morre, né, professor? Então, vamos permanecer um pouquinho aí. Vou passar a palavra para você agora aí. Fica à vontade, o espaço é seu. Vamos aí, vamos pensar juntos. O Caio, eu acho que seria interessante a gente, a partir desses versos aí, a gente trazer um pouquinho a ideia da função do psicanalista em relação àquele paciente que procura, né? Que não é, de maneira alguma, atacar as suas ilusões, né? Isso é muito importante, né? Porque a ilusão, seja ela qual for, ela é sagrada, né? Ela é inviolável, né? Não é função do analista usurpar da capacidade ilusória do sujeito, mas a função do psicanalista é acolher aquele sujeito
que se desiludiu, que percebeu que as ilusões não podem mais sustentá-lo na sua caminhada, né? Que percebeu que aquela muleta que ele estava usando já não está sendo suficiente para continuar a sua caminhada, a sua passagem, não é? Então, a função do psicanalista é essa, né? É acolhê-lo na tomada de consciência da realidade, acolhê-lo no reconhecimento dessa realidade e propiciar a possibilidade para que ele possa aprender a respeitar esta realidade que ele reconheceu e, posteriormente, uma possível responsabilização quanto a isso, assim como você colocou lá no começo da nossa conversa aí, os 3 R's, não é? Reconhecer, aprender a respeitar e se responsabilizar. Verdade, professor. E como é importante que o paciente possa contar, né, com essa mão acolhedora, né, quando ele reconhece o arsenal de ilusões que muitas vezes ele vem conduzindo a sua vida, né? E é o que você disse, a ilusão, em certa medida, ela pode ser até ali sagrada, né? Porque muitas vezes é o que mantém o sujeito caminhando, né? Estou falando paciente aqui dentro do âmbito do setting terapêutico, mas qualquer pessoa. A ilusão Sim. pode ser o que mantém ela caminhando. Só que há uma diferença entre se confundir, né, como você usou aí o termo muleta, né? Se confundir que a muleta faz parte do seu corpo, que ela é como se fosse uma perna, ou como se ela fosse realmente uma muleta que está servindo uma ilusão naquele momento, porque se você vai lá e tira a muleta e tira a bengala da pessoa sem estar disposto a cuidar, né, pessoa cai, e aí isso pode ser o que estava sustentando a vida dela no momento, né? Assim, tirar essa ilusão sem se dispor a cuidar, entra naquilo que a gente fala da verdade sem amor, né? Se configura num ato de crueldade. Sim. Dentro da perspectiva da neurose, né, o Caio, na psicose a gente vai ter uma outra dimensão disso, um outro vértice disso, mas dentro da perspectiva da predominância neurótica, né, então a gente tem ali o resistido e a resistência. Né? O resistido é aquilo que foi reprimido, aquilo que está ali escondido, que o sujeito não consegue tomar consciência, não consegue reconhecer, não consegue respeitar e se responsabilizar, e a resistência são os mecanismos que vão se formar para preservar esse resistido no lugar que ele está. Então, se o sujeito não é capaz de acolher o que foi resistido, ele não pode tocar nas resistências. Agora, por outro lado, quando ele é capaz de reconhecer aquilo que foi resistido, as resistências vão se dissolvendo por si só. Se dissolvendo. Pelo acolhimento também, né? Porque não tem nenhuma imposição. Você precisa retirar essa bengala a qualquer custo aí, nessa muleta. Você não pode ter ilusões. É até interessante a gente pensar isso, porque eu penso que a infância mesmo, né? A primeira infância ali, a criança, é uma fase onde a gente precisa se iludir, né? As crianças precisam se iludir, né? E o que seria de uma vida onde uma pessoa não pôde se iludir nunca, desde a infância, que é o que parece que a gente vem observando hoje, as crianças não podem mais se iludir, né? A realidade vai se apresentando tão nua e crua desde cedo, né? Que você mesmo utilizou esse termo, esse exemplo na segunda-feira, né? A criança, ela, a partir do momento que ela passa a reconhecer que o Papai Noel não existe, dificilmente ela vai se reiludir, né? Não há como desver, né? Não há como se reiludir. Então ela percebe que o Papai Noel não existe, nada vai botar na cabeça dela de novo que o Papai Noel existe, que ela pode esperar. E aí eu me lembro daquela musiquinha, né? Natalina, que todas as pessoas cantam como se fosse a coisa mais bonita do mundo, né? A gente comentou sobre isso esses dias, né? Que eu pensei que todo mundo fosse filho do Papai Noel, né? Mas que ele pediu a felicidade para o Papai Noel e o Papai Noel não atendeu o pedido dele. Ele pensou que a felicidade fosse uma brincadeira de papel, mas o Papai Noel não veio. Então eu acho que felicidade é um brinquedo que não tem, né? Felicidade é um brinquedo que não existe.
que triste isso, né? Porque a criança tem o direito de se iludir, a criança tem o direito de acreditar que o Papai Noel existe, né? E se ela não pode se iludir na infância, poxa, a vida fica muito difícil. Em algum momento ela vai buscar alguma outra ilusão que preencha isso na fase adulta também, e isso vai ter desdobramentos nocivos, né? Que vão ali se apresentar no pior momento possível, né? E é sobre isso, né? É sobre esse acordo possível, né? Que necessita de uma Sim. cota de ilusão para que a gente possa continuar caminhando, né? Muitas vezes, quando a gente permaneceu muito tempo dentro da caverna, aí, se a gente se utilizar do mito da caverna do Platão, né? A gente ficou muito tempo na escuridão, e aí do nada a gente sai, descobre que tem luz lá fora, né? E a luz do sol ali vem com tudo, né? Quando a gente acorda, a gente acende a luz do quarto, a nossa pupila ela tende a se contrair, né? A gente quer botar o cobertor ali na cara, né? A máscara do soldador que você utilizou também na segunda-feira, essa analogia, né? Sim. Justamente para se proteger. Então eu preciso de uma certa cota, porque muitas vezes eu não vou dar conta, eu preciso respeitar o meu tempo, o meu processo, né? Sem contar que se você sai da caverna e se depara com essa luz, você pode correr o risco até de se cegar ali, de não dar conta, né? A dor da luz, né? Ou então a dor da lucidez, né? Porque a lucidez, ela vem acompanhada de dor, né? Para quem está de acordo com a realidade minimamente, tristeza É, vai ser sempre maior que a felicidade, né? Mas sempre. é um pecado também que a gente não possa ter nenhum tipo de contato com essa ilusão da felicidade em nenhum momento da nossa vida, né? É muito triste É, isso. Por isso, o acordo muito. possível, né? Que para mim está muito Sim. ligado à esperança. A esperança do quê? É De que as isso coisas mesmo. vão acontecer da maneira como eu quero? Não, mas da maneira que for possível. Isso é aprender com a experiência, humildemente, né, É meu isso velho? mesmo. É isso mesmo. É bem por aí, Caio. Belíssimas reflexões. Belíssimas reflexões. Eu acho que a gente ficaria aqui por mais horas e horas, né? Um assunto que gera aí, né? Uma manhã inteira, uma tarde inteira de reflexões, mas acredito que por hoje aqui a gente tocou em assuntos dolorosos, mas essenciais de serem pensados, né? E eu espero Sim. humildemente que algum pensamento possa ter encontrado morada no coração de vocês, né? Até porque pensamento não tem dono, né? Ele está sempre aí procurando horizontes, né? Como já diria o Almir Sater, né? Pensamento, esse eterno viajante, né? O É pensamento isso mesmo. que está em busca de um pensador, né? Não é a gente que está em busca do pensamento, é a gente que precisa acolher esses pensamentos humildemente. E o que a gente pode fazer é propiciar esse ambiente para que seja possível que esse pensamento também encontre morada no coração de algum outro pensador aí que possa acolhê-los, né, meu velho? Então, É isso assim, mesmo. muito obrigado mesmo, minha gratidão por você estar aqui mais uma vez. Eu espero que você possa voltar em breve aí para a gente estar para a gente estar compartilhando mais uma vez aí, pensando melhor a respeito da psicanálise, né? Fica aqui o convite também para quem quiser participar do Grupão do G, para acessar o QR Code aí, né? Um grupo onde temos vários psicanalistas ali trocando materiais pertinentes, expansivos a respeito aí da psicanálise do acolhimento, né? Sobretudo, um ambiente muito enriquecedor, de trocas nutritivas e humildes, né? E eu só tenho a agradecer mais uma vez a presença de todos, do professor Renato. Uma semana de paz para todo mundo. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo encontro. Caio, muito agradecido pelo convite, meu amigo. Estou sempre à disposição, sempre uma grande alegria a tua agradável companhia, meu amigo. Só lembrando que hoje, no sábado, tem Cine Divã com Verdade. Perfume, o filme, a análise do filme Perfume, a história de um assassino, né? Quem tiver interessado aí, entra no grupão e faz a inscrição lá com um valor simbólico, só para a gente dar manutenção para o GEPA, que é sempre muito enriquecedor. A tarde inteira de sábado vai ser de análise desse filme aí. Caio, muito agradecido. Que Deus abençoe a todos. Amém, meu velho. Serão todos muito bem-vindos aí. Muito agradecido e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.